TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão, construindo a cidadania. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão, construindo a cidadania. Um abraço aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET. Dando prosseguimento ao nosso projeto de ouvirmos os homenageados da nossa promoção Melhores da Política e da Administração Pública e Social de 2010, hoje nós temos a alegria de receber o deputado federal Raimundo Gomes de Matos. O Raimundo foi um homenageado nosso no início da nossa empresa, quando em 1989, 1990, 1991 e 1992, ele foi durante 4 anos homenageado como um dos melhores prefeitos do Ceará. Uma promoção nossa que este ano está completando 25 anos. E para satisfação nossa, o Raimundo voltou a fazer parte do nosso hall de homenageados, quando no ano de 2009, e agora repetiu em 2010, foi escolhido um dos melhores deputados federais do Ceará. Você sabe, Raimundo, que essa escolha não é nossa, a escolha é de um colegiado de personalidades formadoras de opinião e também através da internet. Satisfação muito grande, Raimundo Gomes de Matos, recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria inicialmente que você fizesse um resumo, um rápido resumo do seu currículo. Inicialmente nós queremos parabenizar a você, Roberto, pela sua, acima de tudo, visão de fazer com que em vários segmentos da sociedade cearense a população possa participar ativamente, né? Através da internet, através anteriormente da votação nominal, no tocante àqueles que melhor se destacam na política, na área empresarial, em vários segmentos da sociedade cearense. E isso se viu também dizer para outros estados fazerem essa mobilização que vocês vêm fazendo praticamente há 25 anos. Eu sou natural de Maranguape, meus pais, minha família nasceu no Crato, né? A descendência do Crato, uns foram para Recife, outros vieram aqui em Fortaleza e outros, os Gomes de Matos, permaneceram no Crato. E através do trabalho do meu pai na área da saúde, depois que eu me formei em medicina, ficando em Maranguape, junto na época com o Dr. Albi Pinto, Zé Mário Barbosa, Alfredo Max, nós começamos a entrar na política, ocasião em que em 82 eu fui eleito vice-prefeito e depois fui eleito prefeito em 89 e durante o período de 89, 90, 91, 92, como você bem frisou, como gestor de Maranguape, nós fizemos o possível para colocar Maranguape em destaque a nível estadual, porque nós tínhamos perdido Maracanaú. Maracanaú, que era a grande renda de Maranguape, tinha emancipado, e nós tivemos que fazer com que Maranguape ocupasse seu espaço, economicamente e administrativamente, né, para que nós pudéssemos recuperar o que Maranguape tinha perdido diretamente em termos financeiros em Maracanaú. E a partir de lá, concluí meu mandato de prefeito. Na época, o governador Cid Gomes convidou vários ex-prefeitos para ajudá-lo como governador e eu fui para a área da saúde, com a doutora Ana Maria Cavalcante, na Diretoria Regional de Saúde, e posteriormente com o governo Tasso, o secretário Anastácio Queiroz me convidou para participar também, né, no ano seguinte da sua equipe na Secretaria de Saúde, como seu chefe de gabinete, Anastácio Queiroz, e surgiu a eleição a nível federal, e eu me candidatei a deputado federal, né, em 92. E de lá para cá, graças a Deus, a população cearense tem nos dado essa confiança do voto. Nós assumimos agora um 5º mandato como deputado federal. E como você bem frisou, esses 2 últimos mandatos, nós lutamos não só por recursos para o Estado do Ceará, mas defendendo a questão da saúde, defendendo a integração na área da assistência social, porque no mandato passado o senador, ex-governador Lúcio Alcântara, me convidou, junto com a dona Beatriz, para ser seu secretário de Ação Social, e eu peguei esse vínculo também na área social, e com isso nós tivemos esse mandato vinculado mais à área da assistência social, educação e saúde. Raimundo, no ano passado
2010, você foi pela segunda vez eleito como um dos melhores deputados federais do Ceará. Por que você ganhou esse título? Qual foi o trabalho que você desenvolveu? A gente, mais uma vez, agradece todos aqueles, né, que vêm acompanhando o dia a dia da política do Estado do Ceará. O desempenho de um mandato de deputado federal não é fácil, é difícil, até porque são 513 deputados federais, né, no Brasil. E você conseguir aprovar uma emenda à Constituição também é difícil. Aprovar projetos, né, também no Congresso Nacional é difícil. Nós temos mais de 10 mil propostas de projetos de lei, e tem projetos meu que já está com 6, 7 anos eu lutando para ser aprovado e ninguém consegue, mas no período passado, no ano passado, nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional que foi para garantir, né, a todos os agentes de endemia no nosso país, a todos os agentes comunitários de saúde, um plano de cargos, um plano de capacitação sistemática para os agentes de endemia, para os agentes comunitários de saúde, até porque uma boa parte da atenção básica da saúde começa com o agente de endemia e o agente comunitário. Você vê a questão da dengue hoje, né? Se o agente de saúde, o agente de endemia fosse mais bem capacitado, tivesse recursos para não só pagar, né, financeiramente através de um piso, mas eles terem capacitação, um plano, com certeza esses indicadores tinham baixado. Como antigamente, né, praticamente diminuiu muito a mortalidade infantil, porque houve investimento. Então nós aprovamos uma emenda à Constituição brasileira, de que durante esse 2011 nós temos que normatizar os 300 mil agentes comunitários de saúde do Brasil, os 110 mil agentes de endemia, né, nessa emenda constitucional que nós aprovamos. Outras leis também que nós tivemos sucesso foi garantir, né, dentro do Sistema Único de Assistência Social, a formatação do SUAS. Nós pegamos o SUS, que é saúde, e apresentamos uma proposta de se criar o Sistema Único de Assistência Social. Isso também foi fruto de um trabalho nosso na Câmara Federal, fazendo com que nós pudéssemos, legislativamente, né, apresentar essas matérias com sucesso. E a outra luta é em defesa do Estado do Ceará. A questão regional, a questão do fortalecimento da SUDENE. Nós estamos com a matéria na Comissão de Constituição e Justiça sobre os limites do Ceará, do Piauí, do Pernambuco, também com o nosso Ceará. Você sabe muito bem que tem ali, né, lá no Hererê, com o Rio Grande do Norte, tem localidades do estado do Ceará que a população não sabe se é Ceará, se é Rio Grande do Norte. Lá na Ibiapaba, né, tem ali na Serra da Ibiapaba determinadas populações, naquelas comunidades pequenas, que não sabem se é Piauí ou se é Ceará. E o prefeito fica naquela dificuldade, né? Deixa de receber os recursos. Então, tudo isso são processos legislativos que é da prerrogativa, né, do deputado federal, como o caso também aqui das emancipações dos distritos, que nós estamos num projeto de lei lá no Congresso Nacional. Raimundo, a semana atrasada nós tivemos aqui o deputado Arthur Bruno, que foi durante 4 mandatos um deputado estadual. E assumiu agora a vaga de deputado federal. E ele estava aqui comentando exatamente isso. Aqui são 46 deputados estaduais e lá são 513 deputados federais. E ele dizendo que aqui todo dia estava na tribuna, todo dia falava, todo dia participava. E lá ele conversando com o Mauro Benevides, que é catedrático, né? Disse que o Mauro Benevides disse para ele o seguinte: olha, se você quiser falar 1 minuto, você tem que chegar 20 minutos antes e se inscrever. Então eu lhe pergunto, a receita é essa, Raimundo, para a gente aparecer um pouco mais lá? Pronto, a sessão começa 2 horas. Normalmente, 1h30, nós já temos que estar de plantão, na fila, para falar 1 minuto. Aí depois nós temos a chance de falar 3 minutos. Falar 15 minutos é sorteio, que é o chamado grande expediente. Você entra no sorteio, você só vai ter a oportunidade de falar 15 minutos 2 ou 3 vezes durante o ano. O que nós precisamos, né, é ter foco em determinadas matérias e naquele debate daquela matéria, ou da medida provisória, ou de um projeto de lei, nós temos condições de debater à altura daqueles outros que apresentaram a proposta, né, para você ter o espaço realmente lá na Câmara Federal. O Senado é menor, o Senado são 81. Mas a Câmara Federal são 513. Por exemplo, agora por último, quando o Congresso aprovou, né, o recurso para o trem-bala, né, nós conseguimos ocupar um espaço, porque nós nos posicionamos contrário
No lugar de botar o dinheiro para o trem-bala, deviam colocar o dinheiro para recuperar as BR e não pegar, né, 34 bilhões para o trem-bala. É claro que Rio, São Paulo é necessário ter esse investimento, mas antes de fazer esse novo investimento, o governo deveria ter cuidado mais dessas estradas. Então, em determinadas matérias, você tem condições de se inscrever 5 ou 6 minutos, né, para ocupar realmente a tribuna. Então, o deputado Arthur Bruno, com certeza, né, está se familiarizando e tendo grande dificuldade, porque o pinga-fogo aqui na Assembleia, né, como aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, né, é mais constante, mas lá no Congresso Nacional é mais difícil. E parlamentar de primeiro mandato, nem sempre a turma abre o espaço para você. Eu sofri um bocado também, tá certo? Deputado, agora em 2011, você continua como deputado de oposição, né? Você está lá, passou 8 anos lá no governo do Lula, né, como deputado do PSDB, e agora, na nova administração da presidenta Dilma, você continua na oposição. Mas quais são as suas ideias, os seus projetos agora para 2011? Olha, o 2011 nós temos que pautar. No período Lula, nós colocávamos que o Brasil podia ter crescido mais. É claro que o presidente Lula teve a grande perspicácia de, primeiro, de trazer para o Banco Central uma pessoa da área econômica que era ligada ao Fernando Henrique, que foi o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Para quem não sabe, o Henrique Meirelles foi eleito deputado federal pelo PSDB com 300 mil votos. Então, no momento em que o ex-presidente Lula puxou o Henrique Meirelles para o presidente do Banco Central, ele garantiu que a questão econômica seria preservado todo o fortalecimento do real. Política econômica seria mantida. Seria mantida. E isso tranquilizou a nação, foi importante para os investimentos internacionais, para que nós pudéssemos ter os avanços, principalmente na área social. A minha crítica hoje, nos 100 dias praticamente da presidente Dilma, é a necessidade de nós termos de enxugar a máquina. Era isso que o candidato Zé Serra colocava. Nós temos hoje com estrutura cerca de 40 ministérios. Às vezes eu brincando lá na Câmara, eu digo o seguinte: deputado, me diga o nome de 20 ministros. Né? Nem os da base do governo sabem o nome dos 20 ministros. Então é uma estrutura grande, pesada. Custo, por quê? Porque passagem, avião, tal, não sei o que, a estrutura ministerial, todo o aparato que precisa para você montar um ministério. Então esse recurso poderia ser aplicado em outras áreas, quer dizer, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da infraestrutura de segurança, a questão do crack. Então existem vários itens, né, que a presidente Dilma tem que dar logo um choque de gestão nesse primeiro ano. Ela está sendo bem comedida nesse aspecto, a gente tem que realmente parabenizá-la pela condução, né, no tocante à sua cautela em determinadas ações, está tentando evitar também que os cargos sejam loteados politicamente. Haja visto já a questão aqui do BNB aqui no estado do Ceará, né? Quer dizer, que a sede aqui no estado do Ceará, ela está indicando um técnico lá do Banco do Brasil. Então, tudo isso vai fazer com que ela realmente cumpra esses compromissos. E a oposição é a vigilância, é ficar de vigilante, é fazer propostas alternativas, é cobrar o cumprimento constitucional, e é isso a função do parlamentar de oposição. Deputado, que nota você daria a esses 100 primeiros dias da administração da presidenta Dilma? Olha, automaticamente eu daria 7. Poderia ter até uma nota maior, mas não houve erros até agora, né? A gente poderia ter mais avanço, como eu citei anteriormente. Ô, deputado, nós vamos pedir um intervalo comercial e voltaremos em seguida. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, amigos, voltamos à nossa conversa aqui com o deputado federal Raimundo Gomes de Matos.
Raimundo, você é um deputado do PSDB, consequentemente um deputado de oposição. Como você vê o quadro, inicialmente aqui no Ceará, comportamento do PSDB em relação ao governo de Cid Gomes? Olha, nós tivemos várias reuniões, né, com os deputados estaduais, com o diretório estadual, questão do diretório municipal também aqui em Fortaleza, na visão da missão do PSDB. O PSDB, nas últimas eleições, foi colocado como partido de oposição. A missão no partido de oposição é fiscalizar, é propor, é acompanhar, é fazer um trabalho mais forte, propositivo, e não criticar por criticar, né? Diferentemente, por exemplo, a nível nacional, né, naquela época, o PT foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PT foi contra o Fundeb, porque era oposição por oposição. O PSDB, às vezes, é até criticado por não ser oposição por oposição. E no estado do Ceará nós temos uma peculiaridade. Se o estado do Ceará hoje tem esses indicadores socioeconômicos, quer queira ou não, deve-se a um projeto estruturante idealizado pelo PSDB. Primeiro governo Tasso, governador Ciro Gomes, governador Tasso, governador Lúcio Alcântara. Então houve todo um processo, diferentemente de outros estados, né? Houve um processo de um projeto idealizado pelo PSDB, que ainda hoje vem dando sequência. Exemplo, Projeto São José. O PSDB hoje pode ser contra o Projeto São José? Seria uma irresponsabilidade, uma incoerência. Programa de apoio às reformas sociais, o PROARES. Né? O PSDB poderia ser contra, ou votar contra o projeto. Né? O que nós precisamos é aprimorar essas propostas e sermos proativos. É isso que nas reuniões com o senador Tasso Gereissati a gente vem conversando, junto com os deputados estaduais. Em determinadas matérias nós temos que ser contra. Por exemplo, quando o governador Cid mandou aquela mensagem para desonerar 14 itens da pauta tributária do ICMS, diminuir o valor do imposto de pneu de bicicleta, claro que somos favoráveis. Diminuir o valor do imposto de material de construção, somos favoráveis. Aí tinha lá, diminuir imposto de bebida alcoólica, aí nós fomos contra. Então, em determinados momentos, o partido precisa tomar uma posição. A mesma coisa aconteceu com as questões da CEMAS, da licença ambiental, quando o governador tirou a competência do Conselho do Meio Ambiente para remeter somente ao presidente, né, que coordena a Secretaria do Meio Ambiente. Nós nos posicionamos. A bancada do PSDB foi orientada a deixar o plenário. Por quê? Porque nós achamos que uma matéria tão importante do meio ambiente não pode ficar somente no líder, né, da secretaria, tem que ser compartilhado, né, com o conselho. Então, em determinados momentos, né, a população às vezes pode até estranhar, os parlamentares do PSDB vão dar apoio ao governo. Por quê? Porque muitos desses projetos estruturantes foram estabelecidos pelo PSDB, Complexo Portuário do Pecém, interligações de bacia, né, o caminho das águas chamados, né? Cada governador batiza o projeto, né, com a sua equipe de marketing. Mas o Ciro foi o quê? Canal do Trabalhador. Né? O Tasso foi o quê? Integração das bacias. O Lúcio foi eixo das águas. Né? Quer dizer, cada governo tem. Então, nós não pudermos jamais ser contra determinadas ações do governador Cid. Agora, nós precisamos apresentar críticas certas, por exemplo, quando o governador não pagava o piso do professor e da professora. Dos 5 estados brasileiros, somente no Nordeste só tinha o Ceará que não pagava o piso. Aí foi que aquela mobilização no Supremo, o Supremo há 15 dias atrás julgou que é constitucional, o governador Cid tem que pagar o piso do professor e da professora. Então, em determinadas matérias, o PSDB tem que se colocar, né, no seu lugar como opositor. Mas também, em determinadas matérias, ele tem que ter a responsabilidade pela governabilidade do nosso Estado. Deputado, e a situação do Goni Arruda, como é que vai ficar? Ele é um deputado do PSDB e está como secretário do governo Cid Gomes. Muito bem, essa é uma pergunta importantíssima. Para nós fortalecermos os partidos, nós precisamos ter um regimento. Cada partido tem seu estatuto. Não existe candidatura avulsa. Então, o deputado federal Raimundo Gomes Matos foi eleito pelo partido. O mandato é do partido. Eu tenho que obedecer o que está no regimento. Tudo bem. O deputado Goni recebeu o convite de ser secretário de Estado do governador Ciro. Ele não reportou-se ao partido,
se deveria aceitar ou não, porque regimentalmente, né, ele precisava mandar um ofício para o partido dizendo que iria assumir a secretaria. Isso no mandato passado, em janeiro, ele fez esse procedimento. O partido não tomou nenhum posicionamento. Quando foi em fevereiro, quando ele foi investido novamente no cargo de deputado, né, ele teve a reincidência. Ele oficializou sua licença de deputado e assumiu a secretaria. E um membro, né, do diretório, que é prerrogativa de qualquer membro do diretório, apresentou, né, essa denúncia pedindo que o partido tomasse uma posição de que o deputado Goni tinha assumido um cargo que no estatuto diz que aquele parlamentar, para assumir cargos em governo que não apoiou, precisaria ter uma licença do partido. E o deputado Goni foi comunicado desse processo, já apresentou uma defesa, arguindo que em governos passados, o ex-deputado Mascales, o ex-deputado Bismarck tinha assumido pastas do governo sem ter fazer esse procedimento. E que ele, deputado Goni, tinha já comunicado aos deputados estaduais. Só que a instância não é os deputados estaduais, seria o partido. Essa matéria está na Comissão de Ética, que é presidida pelo Dr. Assis Machado, e a Comissão de Ética recebeu já a defesa do deputado Goni e deverá apresentar um relatório, que o relator dessa matéria é o ex-deputado Almino Menezes, que vai apresentar dentro do estatuto, né, as defesas, as razões e as contrarrazões. Esse processo, com certeza, é importante, por quê? Porque vai servir de exemplo para nós até fortalecermos o partido que nós estamos trabalhando na reforma política, para dar mais vida ao partido, para que todos possam cumprir realmente o estatuto do partido e não ficar, né, como se fosse a pessoa ter um mandato e depois de eleito não dar satisfação nenhuma ao partido. Então, esse processo, eu acredito que o Conselho de Ética deverá, dentro de 2 meses, dar o seu parecer para que possa realmente ser notificado uma vez o deputado Goni. Deputado, como é que você entendeu a derrota do Tasso Gereissati para o Senado? Passou pela cabeça de vocês isso? Não, acredito que nem passou pela cabeça da população cearense. Sou sincero em dizer isso aí. Você acha que foi uma grande zebra? Quer dizer, se nós fizermos uma pesquisa hoje, né, quantos milhares de eleitores achavam que o senador Tasso ia perder a eleição, com certeza a maioria não conseguiu aferir, né, essa questão na possível derrota do senador Tasso. Houve vários erros estratégicos, né, que a minha visão pessoal, não ter logo apresentado um segundo nome como candidato a senador. Eu me recordo muito bem que lá em Maranguape, na última semana, né, quando eu chegava e dizia, o nosso voto, o voto do senador 4, do senador Tasso, 456, e algumas pessoas disseram, deputado, como é que eu vou votar no senador Tasso se não tem um outro? Quer dizer, o marketing, né, da dobradinha Pimentel, Eunício Pimentel, entrou na cabeça da população, então todos foram, né, conduzidos a votar nos dois conjuntamente e ficou essa dicotomia, né, do voto do Tasso, quem seria o outro. E automaticamente o senador Eunício pegou muitos votos que eram, né, de casadinha com o senador Tasso e o senador Pimentel pegou muitos votos também que eram do senador Tasso. E o senador Tasso ficou praticamente isolado. E houve, no resto da dúvida, todo um marketing, uma máquina governamental, né, em cima da população e dos gestores para fazer a dobradinha Eunício, Pimentel, Eunício. Então, houve vários erros. Quando foi detectado essa fragilidade, então praticamente era tarde, era, né, primeira semana de setembro, era muito difícil, né, reverter o quadro que estava se apresentando. Mas de sã consciência, eu acredito que boa parte da população jamais pensaria, né, numa derrota do senador Tasso e até concordaria com a derrota do senador Tasso. Mas o resultado das urnas, né, tem que prevalecer. Deputado, sem dúvida nenhuma que a derrota do senador Tasso para o Senado fragilizou muito o PSDB. Fragilizou. Na sua opinião, qual o futuro do PSDB? O senador Tasso ainda vai se candidatar? Vocês, sem o senador Tasso, têm condições de manter o PSDB vivo? Sistematicamente, né, logo depois, no segundo mês, de novembro, o senador Tasso sistematicamente nos chama lá para dialogar com um grupo de correligionários nesse sentido. A nível nacional, né, existe todo um cenário nacional que forçosamente vai fazer com que o Nordeste comece a se reestruturar em termos de partido.
Foi isso que nós fizemos agora nas eleições dos diretórios municipais. O PSDB administra quase 50% do PIB brasileiro. O PSDB teve 46% dos votos nacionais. Então, não é um partido qualquer. Tanto é que agora, nas eleições por diretórios municipais, nós tivemos que sentar com A, B, C em determinados municípios para entrar num consenso quem seria o presidente do diretório municipal. Que nós esperávamos que aqui no Ceará, muita gente quisesse era sair do partido. A quantidade de pessoas que se desfiliaram foi pouquíssimas, né, em termos de prefeito, em termos de vice-prefeito, em termos de vereadores. Muito pelo contrário, está surgindo mais nomes. Por exemplo, aqui mesmo em Fortaleza, o retorno do Idalmir Feitosa, quer dizer, é um fortalecimento para o partido, né, do PSDB. Então, a nível estadual, nós estamos reagrupando nessa visão nacional. Nós temos grandes líderes nacionais e a partir desse PIB, a partir dessa força a nível nacional, é que nós precisamos fortalecer 2012 para irmos para uma campanha em 2014. A eleição de 2014 passa por esse fortalecimento. E o Nordeste precisa dar esse diferencial, porque se você verificar o mapa do Brasil e colocar o resultado eleitoral no mapa do Brasil, você vai ver de Tocantins a Rio Grande do Sul, quase tudo azul, certo? O PSDB ganhou. Do Tocantins para o Norte, você pegar, né, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, exceção do Pará, os demais todos são vermelhos. Quer dizer, então a gente precisa adequar esse mapa geopolítico no Brasil e automaticamente a força do PSDB nacional se concretizar aqui no nosso estado. O senador Tasso Gereissati tem revelado realmente que vai participar, já nas últimas publicidades ele reafirmou o seu compromisso de continuar na política. Anteriormente nós tínhamos essa dúvida se ele iria continuar articulando politicamente. Ele está fazendo parte de um conselho nacional do PSDB, junto com a grande cúpula do partido, para dar o novo rumo do partido. E seu desejo é participar ativamente na política do Estado de Ceará. Ele tem colocado que não pretende ser candidato, colocar seu nome a cargos, ou proporcionais ou majoritários. Mas ele tem todo o interesse, né, tem demonstrado todo o interesse em participar efetivamente das eleições municipais, das eleições estaduais e nacionais. É claro, até porque ele tem uma grande contribuição, né, uma parcela importante, né, de grau de conhecimento, não só a nível estadual, mas a nível nacional e internacionalmente, né, para ele continuar fazendo essas articulações em prol aqui do nosso estado de Ceará. Então, o senador Tasso continua sendo um grande nome, né, é um grande nome da nossa política estadual e nacional. Nesse sentido, eu acredito que ele irá sempre manter, né, vivo a chama do PSDB. E o PSDB nacional? Na sua opinião, me parece que está havendo uma pequena disputa já entre os liderados do Serra e do Aécio. Na sua opinião, qual é a tendência? O PSDB nacional ficar com quem em 2020? Já há um certo consenso 2014, de que, né? Há um certo consenso de que o ex-governador Serra realmente abre espaço para uma nova proposta, que é essa que o senador Aécio quer apresentar para a nação. Ele está se dispondo a percorrer o nosso Nordeste, o nosso Brasil. Nós vamos fazer um debate sobre reforma política com a presença do nosso senador Aécio aqui no estado do Ceará. Eu acredito que a nível nacional, como eu disse, tem vários governadores, governador de Goiás, governador de Tocantins, governador do Paraná, governador de São Paulo, quer dizer, o PSDB administra, né, quase 50% do PIB nacional. Então, tem uma responsabilidade política, né, administrativa com o nosso país. Por isso que eu acredito que será, né, para 2014, antes passando por 2012, nós iremos reforçar esse mapa geopolítico do PSDB a nível nacional. Só para encerrar, e agora na eleição municipal, você acha que o PSDB tem condições ainda de fazer a maioria dos prefeitos do Ceará? Olha, nós esperávamos que nessas correções municipais, prefeitos apresentassem solicitação de não coordenar o partido no seu município. Não houve nenhuma deflexão, certo? Quer dizer, dos vereadores, dos 364 vereadores, não houve nenhuma deflexão no resultado hoje. Nós estamos concluindo o resultado hoje de todo esse movimento, né, em termos de diretórios. No dia de ontem, com certeza, nós vamos fechar mais de 70 diretórios municipais renovados. Então, isso demonstra que, efetivamente,
né, a maioria dessas lideranças desejam permanecer no PSDB. E isso que nós precisamos aprofundar, né, mais o debate municipal, tendo em vista as eleições de 2014. E tem mais. O Congresso Nacional, o Senado já aprovou não ter coligação para vereador. Isso fortalece o partido. Porque anteriormente não. Vamos supor, eu em Maranguape, tenho vários amigos. Então vou botar 2 num partido tal, 2 no outro, para fazer mais número de vereadores. Hoje não tendo coligação, o partido tem que ir com seus filiados. Isso é bom para a democracia e para o processo partidário. Então isso fortalece o PSDB no nosso estado. Bem, eu queria agradecer a você, deputado Raimundo Gomes de Mato, a satisfação de ter estado aqui conosco. Muito obrigado aos telespectadores assinantes pela audiência. Um abraço e até domingo. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Fim de semana é de música na TV Fortaleza. Todos os sábados às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos da música nacional e internacional e temas que marcaram filmes famosos. Tudo isso reunido no Fortaleza em Concert. O melhor da música ao piano de Amaury de Paula Pessoa. Fortaleza em Concert, sábado 7 da noite e reapresentações em horários alternativos na TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão.